Bortoleto admite culpa após batida na Austrália. Forcei e deu ruim. Norris passa o rolo compressor dos rivais no GP da Austrália. Red Bull comemora P2 de Verstappen. Quem duvidou, que chore. E Hamilton perde a paciência com o engenheiro da Ferrari. A estreia de Lewis Hamilton pela Ferrari no Grande Prêmio da Austrália não foi como ele esperava. O heptacampeão terminou a corrida em 10º após enfrentar dificuldades com a comunicação pelo rádio e a falta de confiança no carro em condições adversas. O britânico chegou a liderar a prova momentaneamente, quando a equipe optou por manter pneus slicks durante uma chuva repentina. Mas essa decisão custou caro e Hamilton caiu no pelotão após precisar trocar para compostos intermediários. A relação entre Hamilton e seu novo engenheiro de corrida, Ricardo Ademi, foi testada logo da primeira corrida. O veterano piloto da Ferrari, que passou 12 anos trabalhando com Pete Boynton, da Mercedes, teve algumas respostas secas e diretas durante as conversas no rádio, refletindo sua frustração com as dificuldades enfrentadas. Durante a corrida, Hamilton demonstrou impaciência com algumas instruções do engenheiro. Em um dos momentos, Ademi tentou lembrá-lo sobre o uso do modo de ultrapassagem, ao que Hamilton respondeu de forma curta. Então, na volta 14, Ademi chama pelo rádio. Você pode usar o Q1 quando estiver perto. Hamilton, deixe comigo, por favor. Ademi, Q1 disponível. Hamilton, sim, eu sei. Deixe-me fazer isso, por favor. A troca seguiu o mesmo tom ao longo da prova. Na volta 28, Hamilton novamente pediu menos interferência quando Ademi sugeriu mudanças na forma de usar o DRS. Ademi, evite entrar no DRS 9. Sugiro mudança de marcha e depois DRS. Hamilton, por favor, deixe para lá. Estou aprendendo a usar o carro. Deixe que eu faça isso com o DRS. Não é um problema. Com condições meteorológicas instáveis, a tensão cresceu ainda mais nas voltas finais, quando Hamilton expressou sua frustração com a estratégia da Ferrari. Então, na volta 49, Hamilton, pensei que você tinha dito que não ia chover. Acho que perdemos uma grande oportunidade. Em que posição estou? P9 de novo? Ademi, P9. Hamilton, pipipiri, pipi, veio palavrão. Senti como se estivesse no fundo do poço hoje. Tudo é novo. Desde a primeira vez que pilotei esse carro na chuva, o carro estava se comportando de forma muito diferente do que eu experimentei no passado. A unidade de potência, todas as funções de direção, todas as coisas são jogadas para você e você está tentando fazer malabarismos com elas. Ele também reconheceu que houve falta de informação no momento crítico da corrida. Infelizmente, no final, disseram que era apenas uma chuva curta e que o resto da pista estava seco. Então eu pensei, vou aguentar o máximo que puder. Posso mantê-lo na pista? Eles não disseram que haveria mais chuva e de repente houve mais chuva. Então acho que estava faltando um pouco de informação no final. Acho que o Ricardo fez um trabalho muito bom. Acho que estamos aprendendo um com o outro pouco a pouco. Depois disso, faremos um download e analisaremos todos os comentários, as coisas que eu disse e vice-versa. Em geral, não gosto muito de informações durante a corrida, a menos que eu precise delas. Eu as peço, mas ele fez o melhor que pôde hoje e vamos seguir em frente. A estreia de Hamilton na Ferrari foi repleta de desafios, desde a dificuldade com o comportamento do carro na chuva até a comunicação com a equipe. No entanto, o piloto acredita que a performance pode melhorar conforme ele se adapta ao novo ambiente. Aprendi muito neste fim de semana, há muito o que tirar de lição. Tem algumas mudanças que farei para a próxima semana e verei como será, mas hoje foi um curso intensivo de como pilotar uma Ferrari na chuva. Desde os primeiros treinos, a Red Bull mostrou dificuldades para acompanhar o ritmo da McLaren. Apesar disso, Verstappen conseguiu se manter entre os 3 primeiros durante boa parte da corrida. Em uma tentativa ousada, arriscou com pneus slicks no fim da prova, mas precisou corrigir a estratégia para garantir um resultado positivo. Foi uma corrida difícil, mas divertida no final. Lando foi um pouco longe na curva 6, e foi isso que me permitiu chegar mais perto. Foi divertido, eu ataquei e lutei pela vitória, mas estou feliz por chegar ao final e marcar alguns bons pontos. Foi um bom começo para nós. No final, mesmo com a tentativa de colocar pressão sobre Norris, Verstappen precisou se conformar com a segunda colocação, mas manteve uma perspectiva positiva. Se tivéssemos feito o pit stop uma volta antes, teríamos terminado em segundo de qualquer maneira, então foi uma aposta que tivemos que fazer. Estava muito próximo com os pneus slicks. Verstappen também destacou a importância de somar pontos, especialmente se comparado ao desastre do ano passado em Melbourne, quando foi forçado a abandonar. Você podia ver durante o primeiro stint que nos faltava um pouco de ritmo em comparação com a McLaren, mas são 18 pontos, a mais do que no ano passado aqui, então vou aceitar. Já o chefe Christian Horner elogiou o desempenho de Max e destacou que o carro conseguiu desafiar a McLaren, contrariando previsões mais pessimistas. Foi uma primeira volta boa, conseguimos passar o Oscar, mas as McLarens naquele momento da corrida estavam muito fortes e começaram a abrir uma vantagem. Mas aí a chuva chegou, acho que fizemos as escolhas certas para colocar os pneus slick
no momento certo e depois fizemos uma leve aposta para tentar o overcut. Quase deu certo. O chefe da Red Bull também exaltou o desempenho agressivo de Max no final da corrida. A relargada que ocorreu nas últimas 6 voltas foi tão empolgante e o Max quase roubou a posição de Lando nas 2 últimas voltas. Então, foi um bom começo de temporada. Com a segunda colocação de Verstappen, a Red Bull inicia a temporada com 18 pontos e ocupa a 3ª colocação no Mundial de Construtores, atrás de McLaren e Mercedes, ambas com 27 pontos. O próximo desafio da equipe será ajustar o carro para manter o ritmo competitivo nas próximas etapas do campeonato. Lando Norris mostrou sua força ao garantir uma vitória incontestável no circuito de Albert Park. Apesar dos desafios impostos pelas condições climáticas e das interrupções, o britânico da McLaren manteve a liderança desde a largada até a bandeirada final. A primeira tentativa de largada foi abortada após Zac Hadjar perder o controle do carro e bater na curva 2. Esse é o piloto do Helmut Marko? É bom lembrar, para quem não acompanhou, assista os 2 últimos vídeos. Helmut Marko cutucou, Bortoleto respondeu e tá aí o piloto do Helmut Marko, que é isso, rodando na apresentação. Bom, vamos lá, vamos continuar. Bom, depois desse atraso de cerca de 15 minutos, a pista estava ligeiramente mais seca e a prova finalmente começou. Norris partiu bem na pole position, enquanto Verstappen, largando de terceiro, fez uma excelente manobra para ultrapassar Oscar Piastri e assumir a 2ª colocação. Entretanto, as condições traiçoeiras continuaram causando problemas. Jack Doohan rodou na curva 6 e logo depois, Carlos Sainz bateu na curva final, acionando o primeiro safety car do dia. Com a relargada, o trio líder, Norris, Verstappen e Piastri, abriu vantagem sobre o restante do pelotão, mas na volta 20, a chuva voltou a atingir o circuito, pegando muitos pilotos de surpresa. Max escapou da pista na curva 11, permitindo que Piastri reassumisse a 2ª posição. A chuva leve persistiu, mas eventualmente deu lugar a um asfalto secante. Piastri se aproximou de Norris, mas a equipe da McLaren ordenou que os pilotos mantivessem as posições. Foi então que um acidente de Fernando Alonso, que perdeu o controle do carro na curva 6, trouxe mais uma intervenção do safety car. Nesse momento, a maioria das equipes optou por colocar pneus slicks, esperando que a pista permanecesse seca, mas o clima ainda guardava surpresas. Na volta 44, uma nova pancada de chuva atingiu Melbourne. As 2 McLaren escaparam da pista na curva 12, com Piastri rodando e ficando preso na grama. Norris, no entanto, conseguiu retornar aos boxes e trocar rapidamente para pneus intermediários. Com isso, Max assumiu temporariamente a liderança, mas percebeu que seria impossível continuar de slicks e fez seu pit stop na volta seguinte. Nesse meio tempo, Hamilton chegou a ocupar a 3ª posição por não ter parado nos boxes, mas uma batida envolvendo Leon Lawson e Gabriel Bortoleto trouxe um novo safety car, obrigando o britânico da Ferrari a trocar seus pneus. Com a corrida relargada para as últimas 7 voltas, Verstappen tentou pressionar Norris, especialmente quando o DRS foi reativado, mas não conseguiu tirar o britânico da liderança. No final, Norris cruzou a linha de chegada com menos de 1 segundo de vantagem sobre o holandês. George Russell garantiu um pódio importante para a Mercedes, terminando em terceiro. Alexander Albon deu a Williams um excelente 4º lugar, enquanto Andrea Antonelli, que fez uma corrida impressionante, saindo de 16º, foi penalizado em 5 segundos por uma saída insegura dos boxes e terminou em 5º, mas, pelo que eu fiquei sabendo, entrou com recurso e conseguiu de volta a 4ª colocação. Alex Albon com certeza não ficou contente, mas para a velha Williams, que estava tão mal nas últimas temporadas, um 5º lugar também não é ruim. Os pilotos da Ferrari tiveram um dia complicado. Charles Leclerc e Lewis Hamilton terminaram em 8º e 10º, após dificuldades na chuva e rodadas na pista. E o top 10 em Melbourne ficou: 1º lugar para Lando Norris, 2º Max Verstappen, 3º George Russell, 4º Andrea Antonelli, 5º Alexander Albon, 6º Lance Stroll, 7º Nico Hülkenberg, 8º Charles Leclerc, 9º Oscar Piastri e 10º Lewis Hamilton. O GP da Austrália de 2025 não terminou da maneira esperada para Gabriel Bortoleto. O nosso brazuca da Sauber viu sua corrida chegar ao fim após uma batida que o obrigou a abandonar a prova. Em entrevista à repórter Mariana Becker, da Bandeirantes, ele analisou o ocorrido e revelou que a equipe ainda investigará possíveis problemas nos freios do C45. A corrida começou com boas expectativas para o novato, que vinha se adaptando bem ao circuito de Melbourne.
No entanto, uma sequência de eventos acabou comprometendo seu desempenho e culminou na batida. Abre aspas. Bom, realmente a corrida estava muito complicada. Eu acho que até o momento que eu bati estava sendo muito boa. O brasileiro também mencionou dificuldades durante o pit stop, quando foi liberado dos boxes de maneira perigosa, quase colidindo com Leon Lawson. O erro da equipe resultou em uma penalidade que o colocou em uma posição desfavorável na corrida. Eu tive alguns infortúnios ali, acho que com o pit stop também, num safe release. Eu acabei levando uma penalidade que nos colocou atrás também do safety car. Além disso, ele destacou que não conseguiu recuperar todo o tempo perdido após a punição, o que levou a adotar uma postura mais agressiva para tentar alcançar os adversários. Eu perdi muito tempo naquilo, porque eu não consegui recuperar a volta inteira quando ele me liberou. Só tive uma volta para recuperar tudo. Na tentativa de reduzir a distância para os carros à frente, Gabriel acabou forçando demais e com a chuva aumentando, perdeu o controle do carro ao passar por uma zebra. E infelizmente ali, tentando tirar a distância do carro da frente, eu sabia que o pessoal na minha frente tinha alguns de slick e que estava começando a chover mais. Eu quis recuperar o tempo perdido e para tentar até chegar um pouquinho mais perto, forcei um pouquinho demais. Peguei a zebra, o carro rodou para dentro e eu acabei tocando na parede. Não danificou muito, mas não dava para continuar a corrida. Destruiu a asa da frente, mas faz parte. Ao ser questionado sobre um possível problema nos freios da Sauber, Gabriel fez uma pausa antes de responder. A incerteza sobre o real motivo da batida ainda paira sobre a equipe. A gente não sabe ainda direito. Vamos ver, analisar tudo. Mas a gente ainda não tem certeza de nada. Segundo nossos especialistas, liderado por Lucas Camargo, peguei você. Vocês acham que a gente também não tem os nossos? É claro que sim. O que a gente não tem é todas as câmeras da Fórmula 1, de todos os ângulos, câmeras do carro, mas a gente faz o que pode com aquilo que tem. E segundo o Lucas Camargo, a suspensão pode ter quebrado antes mesmo de tocar na zebra. E aí, meu amigo, é fim de corrida pro nosso Brazuca. Mas também a dúvida que fica, né? Quebrado ou não a suspensão, o próprio Bortoleto comentou que foi por ter forçado demais. A quebra pode ter sido justamente pelo forçar demais que Gabriel colocou em entrevista, forçar durante a corrida, forçar em alguns momentos e aí a suspensão não aguentou, ou pode ter sido uma falha do carro. Gabriel pilotou normalmente, fez o que podia, tentou trazer o carro para casa e quase pontuou, ia terminar no top 10, hein? Talvez até um top 8, hein? Me arrisco a dizer, talvez um top 8, mas não foi o dia dele. Mas a pergunta que fica para você aí do outro lado responder, caso você tenha visto o acidente, será que quebrou porque Gabriel foi forçando demais o carro na sua primeira corrida, ou foi uma falha do próprio carro? Deixa aqui nos comentários. E no mais, muito obrigado pela sua audiência. Eu peço pra você o famoso triplo C. Curte, comenta e compartilha. Curtiu, comentou e compartilhou? Não marca bobeira! Se inscreva no canal e junte-se a uma comunidade de mais de 60 mil inscritos! Clica no sino de notificação para ser notificado na palma de sua mão com conteúdo diário aqui do nosso canal. Ontem, hoje, amanhã e sempre. Eu sou Tio Barba no canal Hora do Piloto e até o próximo vídeo!